Você já montou uma mala de viagem e sentiu que levou coisa de mais ou coisa de menos? Isso acontece, é bem comum, né? Já aconteceu comigo os dois fatos. Primeiro, eu ir a uma viagem, levar muita coisa na bagagem, ter peso, né? Pagar excesso de bagagem, carregar algum peso extra na mala de mão e chegar nessa viagem e não usar metade, né? Nem 50% assim do que eu levei. Ficar repetindo roupas, né? Coisa assim do tipo. Já me aconteceu também o contrário de eu ter levado pouca coisa, né? Ter isso de ficar, vou fazer uma mala inteligente hoje, né? Vou levar pouca coisa para combinar. Mas chega no local, tem lugares que eu não tenho, eu não vou falar nem de roupa, mas de sapato para usar com algumas roupas ou para ir para um determinado lugar. Ou o sapato os sapatos que eu levei são desconfortáveis demais, mais chiques, ou então são confortáveis demais, não dão aquele glam, aquele up, assim, a roupa, né? Já me aconteceu isso também. Os dois fatos, de sobrar, né, eu carregar peso extra, e de faltar, também quando eu quero montar um look, né, ali de improviso. Então, esse vídeo aqui que eu vou falar hoje, vai ser um vídeo mais ou menos genérico, né, sobre como montar uma mala inteligente. Se vocês gostarem, se a gente chegar a um número bom de visualizações aqui, né? Bom na minha cabeça, claro que eu não sou ainda uma super produtora aqui do YouTube, mas bom na minha meta, talvez de 100 visualizações, né? 100 likes, talvez eu possa fazer aqui para lugares específicos, pelo menos os lugares que eu já fui, né? Que eu tenho um conhecimento de causa aqui para passar para vocês. Ou até posso aceitar dicas de alguns lugares, né? Que vocês tenham para me falar aqui, quem estiver viajando, quiser um vídeo, ou até quem quiser uma consultoria particular, né, sobre mala de viagem. Acho que eu já tenho aqui um conhecimento bom de causa, de lugares de hacks também que eu tenho utilizado ultimamente para minhas viagens, né, que podem ajudar vocês também em suas viagens para locais específicos, né, em roteiros específicos, como também para trazer aqui, já nesse vídeo mais genérico, e depois eu trago para alguns lugares pontuais, né, posso dizer assim. Então, vamos lá. Alguns erros mais comuns eu já relatei aqui dos sapatos desconfortáveis, que já ocorreu, né, ter aquele sapato assim muito inclinado, eu não digo nem muito alto, mas muito inclinado, que, digamos assim, eu só vai usar um dia para uma noite assim mais chique, né? Tem aqueles sapatos que em tese seriam confortáveis, que eu vou falar aqui já. Eu tenho um tênis branco, ele é uma graça assim, fica bem com tudo. Uso ele numa boa para passear por aqui, né? Para andar até no Pelourinho. Eu moro em Salvador, para quem não sabe ainda, quem caiu aqui de paraquedas, eu moro em Salvador. Já usei esse tênis numa boa para ir andar ali no Pelourinho, mas ele é um tênis. Já até andei na Casa Cor com ele, fui na Casa Cor, mas é um tênis que ele tem um bico que vai se afunilando assim na ponta. E caí na bobagem de levar ele como o tênis de conforto da minha viagem para a Europa, né? Só que eu não contava em que ele fosse me incomodar no voo, né? Na rotina de aeroporto. A gente sabe que uma viagem daqui do Brasil para a Europa, né? Na maioria, acho que em todos os lugares, pelo menos são 8 horas de duração, né? E você, quando você é o chamado, eu nem gosto dessa expressão, mas é o pobre premium, né? Que não fica em sala VIP, não viaja a jato, não tem que andar mesmo no aeroporto, né? E no voo comercial mesmo. A gente anda bastante em aeroporto, fora o tempo lá dentro do voo. Então esse tênis me incomodou, porque ele tinha um bico bem fininho assim, né? E eu fiz essa besteira de não levar o meu tênis de bico redondo, o meu tênis de pedreiro, porque eu não combinava com o restante dos looks da viagem, né? Só combinava mesmo com o look de aeroporto, eu poderia ter levado ele, mas ia ser um peso a mais na mala. Então tá aí, sapato desconfortável foi um erro que eu cometi. E não é interessante você viajar com um sapato assim desconfortável. Então o erro comum foi um erro assim que eu acho que ocorre com muitas mulheres e ocorreu comigo foi isso do sapato. Já ocorreram outros erros também, como levar sandálias assim de tiras para passear, para andar, né, turistar.
Vou falando aqui, isso aqui é uma viagem de lazer, viu, gente? Viagem de trabalho já são outras dicas e acho que são até mais fáceis de montar uma mala de viagem de trabalho. Mas viagem de lazer, que você está ali mais descomprometida, mais pronta para andar mesmo, né? Dá um pouco mais de trabalho de arrumar. Você tem aqueles roteiros assim, meio improvisados às vezes, né? Coisas que você é levada a fazer, né, pelo grupo, algum grupo que você esteja, né, ou pelas circunstâncias, assim, se você está viajando sozinha, de repente a chuva que cai, você tem que montar um outro planejamento. Então, é uma viagem que dá um pouco mais de trabalho de se montar mala, é a viagem de lazer. Né? Então, vamos falar aqui, né? Sapatos desconfortáveis é um problema. Né? Peças desconexas, às vezes ocorre também, você se basear apenas no clima da região. Já me aconteceu muito também, né? Na época assim de 2000 início dos anos 2000, de 2010, né? Foi quando eu comecei mais a viajar assim, para locais mais frios, né? Até minha penúltima viagem para a Europa, né? Que foi em 2016, né? Eu estava naquela coisa assim de montar um guarda-roupa assim de frio, então eu saía jogando tudo que era peça assim de frio, mas sem me preocupar muito com os looks, né? Na combinação dos looks. Então acaba que se vocês virem fotos minhas nessas viagens assim, tá aquele montinho assim baixinho de sobretudo, bota, até polaina já cheguei a usar, então não tá coisa assim muito harmônica, muito elegante, né? Diferente dessa minha última viagem que eu já tinha assim a noção de me vestir melhor e tudo. Então essa minha última viagem, o pecado mesmo foi o tênis desconfortável para viajar de avião, né? Mas com relação aos looks foi tudo mais bem montado, sabe? Mais bem pensado. A ausência de paletas de cores também assim você ir pegando roupas, né? Se relaciona um pouco com o tópico anterior das peças desconexas, né? Que você vai pegando tudo só com base em um fato, no clima, digamos assim. Pode acontecer com as cores também. Você vai pegando tudo que você tem ali de frio e acaba que não casa, né? Você tá com a blusa verde-limão ali para combinar com um casaco vermelho, não fica vermelho forte assim, né? Não fica muito interessante, né? Então, essa ausência de paletas também, até para você pintar o esmalte, né? Você vai fazer a unha antes de viajar, escolhe um esmalte, digamos que você escolha um esmalte que seja das minhas, né? Que gosta de esmalte colorido, escolhe um esmalte verde, sendo verde-limão, sendo que a paleta de suas outras roupas lá, né? São todas amarelas, né? Não é algo que combine muito. Então, essa ausência de paletas de cores também. Acessórios sem conexão, né? Digamos que você vai para um local frio para usar gola alta e leva correntinha assim, uma choker preta, por exemplo, né? Que não serve nem para você usar com aquela blusa assim de golinha. Aquela blusa de golinha fica bonito com uma choker de pérola, talvez, uma dourada, e você usa uma choker de continha preta. Não dá, né, gente? O acessório também tem que se conectar com as roupas que você está levando. E o que é base, assim, fundamental, o erro, né, que tem a ver com tudo isso, é você não montar os looks com antecedência. Aí você vai me falar, eu poderia montar uma mala inteligente, onde tudo se combina. Claro, funciona, isso é a base, né? É o que todo mundo ensina aí, looks que se combinam, roupas versáteis que você pode combinar, uma blusa que você possa combinar com mais de uma calça, né? Ou com a calça ou com a saia, isso é fundamental para o seu look. Eu me recostei agora, então baixei um pouquinho mais a câmera. Então, isso é fundamental, que você tenha peças versáteis, né, que possam combinar entre si, que você possa fazer um jogo de combinações. Mas acho que montar o look com antecedência, experimentar esses looks, eu sei que não é uma coisa fácil de fazer, você precisa de tempo, mas pense, você está ali fazendo uma viagem já, que digamos é uma viagem assim de férias, de lazer, então pegue um tempo, reserve um tempinho para montar esses looks que estão em sua mala, que vão para sua mala, sabe? Para você ter essa inteligência de combinar as peças. Porque às vezes é uma blusinha preta que você acha que combina com tudo, mas não, mas você tá levando só uma calça ali na sua mala que combina com ela. E a outra saia que tem outro caimento, que tem um caimento assim que não fica tão bem, né? E a calça vermelha, que às vezes você vai combinar com essa blusinha preta, que é uma cor neutra e tudo, mas chega ali e vai usar com a calça vermelha, você fica parecendo o Papai Noel. Então, experimente antes, né, essas roupas, porque é fundamental.
Vou seguir aqui com mais dicas, mas antes de você continuar nesse vídeo, não esqueça, se você ainda não me segue, né? E se esse tipo de conteúdo sobre moda, vestimenta, semiótica lhe agrega em alguma coisa, inscreva-se no canal. Quando eu chegar aqui a 1000 inscritos, eu já falei no meu vídeo anterior e torno a falar nesse, chegando a 1000 inscritos aqui, vou liberar o conteúdo do meu projeto, né, que eu tive em 2023, 2024, que foi o Singulares, é um projeto de consultoria de imagens que eu falo sobre teoria Kibe, essências de estilo e lhe dou exercícios para você aplicar esse conhecimento, né, dos singulares no seu dia a dia, no seu vestir. Então, chegando a 1000 inscritos aqui nesse canal, eu vou liberar a playlist dos singulares, né? Vai ter uma playlist aqui própria no canal para você acessar de maneira gratuita e no seu tempo, né? Como assim como eu fiz com a turma dos singulares. Então, não se esqueça de curtir esse vídeo, se esse assunto lhe agrega, para esse vídeo chegar a mais pessoas, o YouTube difundir para mais pessoas e dessas pessoas que entram nelas também se inscreverem, que quando eu chegar aos 1000 inscritos aqui, vou liberar esse conteúdo exclusivo, né, do meu projeto Singulares para vocês. Bom, então, continuando, assim como os looks, né, montados antes de você viajar, é fundamental também, chegando à parte aqui da guia de turismo, né, montar o seu roteiro, gente. Se você está viajando com agência, com roteiro pré-determinado, né, digamos assim, pegou um pacote, né, de agência que tem ali os passeios já pré-determinados, pesquise aqueles locais. Pesquise como as pessoas que estão indo àqueles locais se vestem. Como é que você faz essa pesquisa? Instagram está aí para alimentar, né? Tem muito perfil, tem muita gente que posta, né? Posta a localidade, sua foto, posta o local que tá, e você vai ali ver como é esse local, ver como é o chão desse local, né? Então, essa pesquisa, assim, prévia do local que você vai, né? É fundamental. Se você não está viajando com agência, vai viajar por conta própria, vai montar o seu roteiro, minha indicação é que você monte, né, esse roteiro, ou seja sozinha ou com a pessoa que está viajando com você. Monte esse roteiro e monte. Eu faço isso, eu monto meus roteiros assim, quando eu estou viajando sem agência, monto meus roteiros com opções a mais. Se isso não der certo, faço assim umas 3 opções para o dia, sabe? Se isso não der certo, se o tempo, se tiver algum atraso, faço aquilo, né? Sigo esse outro roteiro aqui, né? É impossível, assim, você ir para um lugar, passar uma semana e conhecer tudo daquele lugar, sabe? Então, selecione assim, faça aquele brainstorm, pesquise o lugar, veja locais interessantes que você poderia visitar, que são do seu gosto, e monte mais de uma opção de roteiro, de dias, pelos dias, assim, para aquele lugar. Porque se não der certo determinados locais daquela cidade, né, que não derem certo num dia, você tem a opção de ir para outro, né, ir para outro, né, umas 3 opções assim, são bem interessantes. Eu faço isso, né, e com base nessa minha prática, né, que eu tenho feito com minhas viagens, eu também consigo escolher as minhas roupas, né, que eu vou usar naqueles locais. E com isso fica mais fácil também montar os looks, né, fazer aquela montagem de looks, escolher aquelas peças também versáteis, porque não adianta nada eu lhe dizer, escolha peças versáteis, mas versáteis para quê? Vou combinar com que roupa? Então, pegue ali aquela blusa que vai combinar com aquela calça que você está levando para usar no passeiozinho da manhã, né? Vai combinar com aquele tênis mais confortável, digamos, o mesmo tênis que você usou para viajar, você pode usar para os passeios mais assim, que exijam, né, caminhadas. Use aquele tênis com a calça que fica bem com aquele tênis e a blusinha também que fica bem com aquela calça. Aí, digamos, no dia seguinte, você vai para um passeio mais chique à noite. Quem sabe aquela blusinha básica com alguns acessórios, uma saia mais chique, né, um sapato também social, né, de salto fino, uma coisa mais delicada, você monte um look mais chique para usar na noite daquele dia seguinte. Se fizer frio no lugar, você usa uma meia calça, usa um sobretudo, né, digamos, uma viagem assim para um local frio, né, essa é uma opção. Vestidos são peças assim, coringas para uma mala de viagem, porque vestido é aquela peça é uma coisa só. Hoje estamos num momento em que combinamos vestido com tênis e fica super casual, super, como é a palavra? Descolado. Fica um visual legal, descolado, interessante. E digamos que você saia também para um happy hour à tarde,
use aquele vestido num local mais caro também, né, da sua viagem. Troque só o sapato, já dá outro visual, né? Então, o vestido é uma opção interessante para sua mala, porque ele economiza espaço. Roupas que não precise passar, não precisa nem dizer mais nada, né? Roupas de linha, roupas de malha. Eu gosto muito das roupas de malha, assim, até blusinhas de malha para viajar de avião são super confortáveis. Aliás, minha roupa de voo que eu uso e que indico para vocês também. Calça que não aperte nem a cintura, nem aperte as pernas, por isso fique longe das leggings, sabe? Não é bom. Calça que aperte leggings ou calça skinny para viajar, não indico. Indico calças mais soltinhas, assim, pode ser uma flare, uma wide leg, que tenham cuidado também para não ser uma calça que arraste no chão. Lembre que você vai que o tênis, né, uma sandália assim com salto médio, são mais indicados para viajar, sabe? O tênis, eu gosto muito do tênis porque ele não me dá calo, eu posso usar meia, ele não me dá calo, né? Mas digamos que você prefira sapato aberto, então use. Então, aí você usar uma sandália de salto médio, uma calça que não arraste no chão quando você colocar essa sandália, esse tênis. Não aperte a cintura e a blusinha de malha, porque a blusa aqui libera seus movimentos, né? Nada de botão, de alfaiataria, né? Porque vai ser uma coisa que você vai querer abrir seus braços assim um pouco, né? Se esticar, fazer aquele alongamento. E a blusinha de alfaiataria não vai servir, né? Deixa a alfaiataria para talvez um blazer, um casaco que você vai usar no frio do avião, sabe? Às vezes carregar na mão, mas se você quer ter seus movimentos mais livres, assim, reserve a parte de baixo mesmo para a blusinha de malha. Como essa aqui que eu tô usando, malha nem sempre é apertado, sabe, gente? Aqui é uma t-shirt de malha, né? Você vê, ó, os braços, dá um movimento livre. Nem tudo, malha não precisa ser necessariamente apertada, colada no corpo, mas algo que deixe seus movimentos livres, aqui na parte de cima, e também as pernas também livres, né? Não indico saia ou vestido para viajar de avião, porque uma hora você quer relaxar um pouco na postura e a saia ou vestido não é o ideal, né? Às vezes você até usa uma saia assim de linha, de tricôzinho, que até conseguem ser mais confortáveis, mas você vai abrir um pouco as pernas, pode ter o risco, né? Além da saia rasgar. A saia é vazê, né? Com muito pano também, ela às vezes engancha, né? Pode enganchar em algum lugar, em uma mala e tal. Então, minha indicação mesmo é calça. E o short não é tão indicado por causa do frio também do avião, né? A não ser que você seja uma pessoa muito calorenta, que esteja saindo de um local quente para outro local quente, aí tudo bem, né? Digamos que você vai passar pouco tempo ali no avião também, não vai sentir tanto frio, aí vai de bermuda, de short. Não indico muito. Minha preferência sempre é calça mais soltinha com blusa de malha. E uma terceira peça, dependendo de onde eu vá. Sabe? Porque, por exemplo, de Salvador aqui para o Rio de Janeiro, eu levo só uma echarpe mesmo. Porque o clima de lá do Rio é muito parecido com o daqui. Não tem necessidade de eu estar levando blazer, né? Casacos mais pesados. Então eu levo minha echarpe mesmo. Vou com uma blusinha assim de manga tipo essa, né? Uma t-shirt tipo essa. Levo minha echarpe para me enrolar ali 2 horas de voo só. Né? Dá para o gasto, não ocupa tanto espaço. Mas se você vai para um local de temperatura diferente do que você está, você leva assim um casaco mais encorpado, assim, né? Que também vai dar para o gasto com o restante do seu look, né? O tênis, a calça soltinha e a blusinha de malha. Para mim é o ideal. Roteiro, pronto, eu já falei aqui do roteiro, que é essencial, né? Você ter esse roteiro, porque você vai estar coerente com o lugar que você vai, não vai se sentir feia na foto, nem vai se sentir exagerada demais, né? Então, conhecer os locais antes é um ponto interessante. Uma coisa fundamental aqui para se pensar, se pensar não, se pesquisar, é temperatura, né? Eu já falei aqui que eu já fiz muitas viagens, arrumei muitas malas com base só na temperatura do local. Se você se basear só nisso, você não monta uma mala legal, mas você também deve pensar nisso para montar sua mala. Para saber, né, o que é que você vai levar assim de roupa de frio, ou é roupa de calor, é roupa para temperaturas amenas. Se você está montando sua viagem, minha indicação sempre é você olhar uma semana antes começar a montar sua mala uma semana antes, né? Ou pensar nos looks com uma semana antes do momento, que você já pode também pesquisar ali no Clima Tempo e no Google Weather, né? Um site aí qualquer de meteorologia para escolher, para ver a temperatura que está fazendo naquele local, né? No Google mesmo, né? Você já tem a previsão, eu procuro aqui, tal lugar, São Paulo, já tem a previsão para a semana que vem.
Até horário de chuva, o Google me diz ali, os horários previstos de chuva. Vai dar certo? Não, nem sempre, né? Às vezes tem sim as intempéries, né? Reviradas de tempo assim, que não estão previstas, mas normalmente dá certo por questão de temperatura. Assim você já consegue ter uma ideia do que vem pela frente, né? Aí nessa viagem. Então, pesquisar a temperatura não é a única coisa que você tem que fazer, mas é uma das coisas que você precisa fazer para montar sua mala. Outra coisa que eu já falei um pouco aqui brevemente na parte dos erros, né? Mas escolher uma paleta de cores para sua viagem. Vai funcionar muito, né? Minha dica, pesquise as famílias de cores. Eu posso até pesquisar aqui no meu computador. Famílias de cores, cartelas sazonais. Você vai achar aqui as cartelas, né, que a gente trabalha lá na consultoria. Deixa eu virar aqui minha tela. As cartelas que a gente trabalha na consultoria de imagem. Cartela de verão, outono, inverno, primavera. Aqui eu acho que aqui é a cartela de inverno puro, que é a minha. Né? Você vai sempre achar aqui no Google Images, você acha primavera clara. Essas cores aqui, gente, elas combinam entre si, entende? Então, você conhecendo essas, tendo uma cartela dessa, já serve como guia. Não precisa ser necessariamente a sua cartela, sabe? Pode ser a cartela, assim, de uma outra cartela que você goste, né? Nem sempre a gente se identifica com a nossa própria cartela, mas uma que você goste, uma que você acha que combina com você, né? Com o seu gosto. Escolha uma cartela dessa e combine as roupas de sua viagem. Procure cores que estejam, assim, dentro dessa cartela, né? Que aí vai funcionar. Além das roupas combinarem em questão de caimento, isso também é fundamental, que você combine, vão combinar em cores. Por exemplo, você vai ter esse amarelinho aqui mais claro, que vai combinar com esse cinza, né? Com esse cinza aqui, que digamos que você tem uma calça jeans dessa cor e a blusinha dessa cor. Vai combinar, né? Aí, digamos que você tenha aqui tem uma calça aqui caqui, né? Vai combinar também com a blusinha dessa cor, sabe? Se você quiser fazer uma combinação mais colorida, vai usar a blusinha aqui dessa cor e uma saia nesse tom aqui de azul. Nesse tom aqui de azul, nossa, eu tô bem doida aqui. Mostrando, olhando o mouse, sabe? Como se vocês estivessem vendo aqui de pertinho. Mas, enfim. Então, vai ser mais fácil vocês fazerem essas combinações, assim, de cores, né? Pegarem uma cartela dessa para fazer essa combinação de cores, né? Escolher sua paleta de viagem. Inclusive, para você pintar a unha também, você pinta aqui. Escolher a cartela da Primavera Clara. Tá levando as roupas amarelas, né? Cinzas, rosé. Aí você pinta a unha de rosé também. Pega o rosé ali da Primavera Clara e pinta a sua unha nesse tom. Quer algo mais colorido? É fã do azul que nem eu? Pinta no azul da... Olha ali o azul da Primavera Clara, pinta a unha naquele azul, né? E vai combinar com o restante da sua mala, né? Digamos que seja uma mala assim mais clarinha, né? Esteja usando a mala mais clara, como da Primavera Clara, da Verão Claro, que é uma paleta próxima. Pinta do azul ali da cartela e vai combinar. É uma coisa que funciona, né? Nas minhas últimas viagens para o Rio de Janeiro, eu escolhi muito vermelho, e vermelho foi muito vermelho, azul, preto e branco, né? Muito que eu usei. Pintei a unha de azul. No ano novo, passei num hotel, a paleta também foi vermelho, branco e verde, né? Eu vi que minha cor do ano da numerologia ia ser verde, a cor da virada, então eu não ia vestir uma roupa totalmente verde, né? Eu até reciclei algumas roupas de outros eventos aí que eu fui, né? Peguei uma saia vermelha, mas combina vermelho com verde, acho bonito. Então peguei uns acessórios verdes, pintei minha unha de verde, né? Foi a paleta do ano novo. Minha viagem para a Europa eu usei muitos tons de preto e branco, tá sempre comigo, sabe, gente? Tudo assim. É a paleta que mais tem meu guarda-roupa. Mas da Europa, aí eu fui com. Eu usei as roupas assim mais puxadas pro amarelo, marrom, sabe? Não teve muita coisa. Não, teve sim vermelho. Teve vermelho. Teve vermelho sim. Mas eu puxei mais pro amarelo e marrom, sabe? Usei um azul, não tinha nada azul, mas era um amarelo azul, amarelo marrom, uma paleta mais de outono que eu usei. Então peguei o esmalte azul petróleo, que também é da paleta de outono, sabe? Aliás, eu amo o esmalte azul petróleo. No mais é isso, peças-chave são aquelas que combinam com tudo, pense nessas peças, pense nas terceiras peças também,
Não vai levar, vai para um lugar frio, não leve todos os casacos que você tem, mas pegue alguns, assim, porque casaco é uma coisa que pesa e ocupa muito espaço na mala. Mas pegue uns dois, assim, para variar um pouco, né? E aqueles que conversem com o seu look. De repente, são esses casacos, inclusive, né, que você tem, digamos que você não tenha muitos, mas são eles até que vão dar a direção sobre o restante das roupas que você vai levar. Sapato, o que é que eu costumo levar? Uma sandália confortável para usar no hotel, normalmente uma havaiana, que não ocupa zero espaço, assim, praticamente, na bolsa, só para ter um conforto. Tem gente que toma banho de sandália, né? Não vou entrar nesse mérito aqui, mas a havaiana serve para isso também. E você enxuga depois para não fazer lama no quarto, enxuga ali no paninho do box para não fazer lama no quarto. E o que mais? Leva um sapato mais arrumado, seja um sapato fechado, uma sandália chique, assim de tiras, para um look mais arrumado. Tenha o seu tênis confortável, né? Eu nem falei aqui, mas o meu tênis, que tinha o bico levemente fino, né? Juntou com as outras botas que eu levei também para a viagem, fiquei só usando sapato fechado o tempo todo. O que aconteceu? Perdi as unhas do dedão do pé, as duas unhas, né? A unha do dedão direito aqui tá começando a aparecer agora. Eu tenho, assim, mais de 6 meses que eu não faço a unha do pé, só cortando mesmo em casa, né? Nunca mais pintei, poderia até ter pintado por ano novo, ia pra piscina e tal, tirar foto ali dos pés, mas não rolou, né? Continuo com a unha aqui do dedão, tá pela metade agora, ela tá crescendo aos poucos, mas vale você levar um sapato mais larguinho, né? Que seja confortável no pisar, mas também que seja larguinho ali na frente para você, para não acontecer isso com vocês, né? De perderem as unhas dos seus pés. Vai para um lugar frio, é bom levar uma bota, né, a mais, uma coisa assim do tipo, se você gosta. Se não, vai no tênis mesmo, né? Tem sapatênis, tem um tênis mais confortável, né? Leva uns dois, né? Tênis assim, se você é mais do tênis. Se você gosta da bota, leva um tênis, uma bota, né? E, assim, em média, 4 sapatos, eu acho que é o suficiente, eu não digo que é suficiente, sabe? Eu poderia até levar mais. Mas numa viagem de uma semana, acho que é o ideal. Você levar uns 4 sapatos, sim. Contando com a sua havaiana, o papete, né? Não sei, que você vai usar dentro do quarto. Né? Papete não, pantufa, que vai usar dentro do quarto. E uns dois, assim, para revezar, para não ficar só em um tipo, né? Para mais confortável. Pode ser um tênis ou um sapato aberto, pode ser um tênis ou uma bota, se vai para um lugar frio. E um sapato mais arrumado para aqueles momentos mais casuais. Tem aquele roteiro que pode ser mudado, né? Umas 2 opções por dia, né? Se uma não der certo, vai na outra. Pense nas roupas também. O que vai servir como guia? Eu falei dos casacos, se você vai para um lugar frio, né? Se não vai, melhor, né? Não ocupa esse espaço, mas o roteiro vai ser o seu guia também para escolher as roupas que você vai usar. E paleta de cores, né? Para você se ajudar assim na escolha do esmalte, da maquiagem, dos acessórios. E, claro, montar esses looks antes, assim como você monta também o roteiro, experimente, reserve um tempo para experimentar essas roupas. No mais, fotos. Quem for fazer fotos fora, né, com fotógrafo, eu não sabia que existia esse serviço, mas quando eu comecei a pesquisar, montar meu roteiro para a Europa, foram aparecendo os perfis de fotógrafos no meu Instagram, então eu não sabia desse serviço, acabei contratando também. Deixe para fazer essas fotos no início da viagem, que você ainda vai estar com seu cabelo bonito em dia, né? Lavado no salão da sua cidade, né? Vai estar com as unhas recém-feitas. Claro, quem está assistindo aqui esse vídeo se importa com o look, com certeza vai passar no salão antes de viajar, né? Na véspera da viagem. Você vai estar com suas unhas feitas, cabelo feito do jeito que sua cabeleireira aí de confiança faz. Então, o momento certo para tirar foto é no início da viagem, certo? Mesmo que você vá no salão lá no outro local, né? Lave, ou então lave no próprio hotel. Eu lavei no próprio hotel, né? Fiz progressiva, mas lavei no próprio hotel, usei o shampoo do hotel, né? O cabelo ficou um pouco meio grudado também. No Rio de Janeiro fiz o cabelo, foi para o meu aniversário, foi uma viagem curta, fiz o cabelo por lá. Não estava com a progressiva em dia, né? Então no dia que eu foi justamente o dia do meu aniversário, olha aí. A escova ainda estava recém-feita, então não deu para baixar muito aqui a raiz, né, da progressiva. Eu fiz a progressiva tem um mês agora. Fez um mês, não vai fazer um mês ainda, dia 18, né, de janeiro.
Passei um ano sem fazer progressiva antes de viajar. Aí fiz em maio para viajar, né, para lavar meu cabelo na viagem. Fiz um tratamento capilar para o cabelo voltar a encher, porque eu tive muita perda capilar, né, nos últimos 5 anos. Então, estou fazendo um tratamento para o cabelo encher mais. Então, não deu dessa vez para ficar um ano sem progressiva. O cabelo começou a nascer no meu aniversário mesmo, que eu viajei. Quando fiz a escova lá no Rio, não tinha baixado ainda aqui o volume, né, da raiz. A progressiva não estava em dia, estava cheio de frio do cabelinho novo nascendo, então não ficou legal para as fotos do aniversário. Por isso até que eu não tenho muitas fotos do meu último aniversário. O cabelo não tá legal. Por isso que agora, no fim do ano passado, aí eu fiz, né, até para aguentar aqui o calor que começou, né, agora em janeiro, vai até abril esse calor. Então, para eu lavar à vontade em casa, aí retomei a progressiva, né? Queria ter ficado mais um ano sem fazer, mas não deu. Então, também é isso, né? Se for fazer fotos, entrei nesse assunto aqui, mas era falando das fotos, né, de viagem. Se for fazer fotos com fotógrafo profissional, prefira fazer no início da viagem, né? Programe isso para fazer no início da viagem. Vai estar com esmalte, cabelo em dia. Pesquise a temperatura do local com uma semana de antecedência, nem digo para pesquisar muito antes, nem arrumar a mala muito antes, justamente para estar menos sujeita, né? Você está menos sujeita às mudanças bruscas de tempo. Então, uma semana é o ideal. Uma semana antes você começar a pesquisar é o ideal. Então é isso. Obrigada por continuar, por ter ficado até aqui esse final de vídeo. Né? Foi um vídeo mais longo. Meus vídeos vão ser mais longos, sim. Um pouco aqui no YouTube. Eu falo, quando começo a falar, falo demais. Né? Tenho o meu roteirinho aqui, mas acabo falando um pouco mais além do roteiro. Então, obrigada por ter chegado até aqui. Se esse conteúdo lhe acrescentou em alguma coisa, e se você gosta de conteúdo de moda, de vestimenta, né, de imagem, ou até de outras aleatoriedades que eu posso relacionar aqui, me siga nesse canal. E como eu estou dizendo aqui, minha meta é chegar nos 1.000 inscritos para liberar um conteúdo exclusivo, que até então era meu curso pago. Então, se eu chegar aqui aos 1.000 inscritos, vou liberar esse conteúdo aqui na playlist gratuita para vocês. Então é isso, até mais, até o próximo vídeo.